Fala pessoal, estamos aqui para o nosso segundo episódio do nosso programa podcast sobre La Ruta, um podcast que traz um pouco de um bate-papo, um pouco da conversa das pessoas que transitam atrás do cavalo, que têm o seu serviço na estrada. E já iniciamos o primeiro programa com um técnico e o segundo novamente com um técnico, um grande amigo. Os dois programas que eu fiz trouxe das pessoas do coração, das pessoas que, além de amigos, são conselheiros, são inspirações para mim. E dessa vez não podia ser diferente. Trouxe aqui meu amigo Felipe Cássia Maciel. Filipão, uma satisfação de ter aqui. Projeto nosso. Isso aqui é uma coisa que já muitos e muitos anos a gente conversou e estamos arrancando, estamos tirando ele do papel para pôr em prática. Uma satisfação de ter aqui, meu irmão. A satisfação é minha, alemão, Thiago, como costumamos nos chamar. Na verdade, são alguns anos já que nos conhecemos lá, acho que Do Reprolab, da lá URGS. na URGS, lá, lidando com pônei. Deve ter sido, sei lá, 2005, 6, 20 anos atrás, seguramente. E depois quis o destino que passássemos o concurso de técnico juntos e, enfim, seguimos uma carreira muito parecida, né? Bueno, fora isso do lado profissional, que você fora o lado pessoal, né? Que eu padrinho de casamento e, bueno, enfim. Esse projeto, como tu mesmo falou, já conversamos várias vezes sobre isto. Eu acho que o nosso criador, de um modo geral, ele é carente de informação, ele precisa desse tipo de material. A gente tem, até na literatura, a gente tem pouco material para o criador se abastecer. Eu acho que hoje, com nós mesmos que vivemos sobre a ruta, né, consumimos muito esse tipo de material, né, podcast. Eu vinha na estrada agora, venho de 9, 10 dias, sei, na segunda-feira passada, vinha consumindo um podcast. Então, acho que esse é um dos meios de comunicação hoje que a gente mais se abastece, né? De N conteúdos, né? Vai da economia, psicologia até técnica. Enfim, então eu acho que é um projeto que vem amadurecendo ele há muito tempo e eu acho que tem tudo para dar certo aí. A minha conversa contigo, Felipe, para nós iniciarmos, falava justamente do processo seletivo que nós participamos junto em 2010. A diferença é que tu ficou em primeiro e eu fiquei em sexto ou sétimo, né? Mas assim, vou contar um pouco da minha parte. Eu enxergava a BCC de uma maneira, não fui eu que me inscrevi para o concurso técnico, foi meu pai que inscreveu. Porque eu não acreditava no processo seletivo. Eu achava que não tendo sobrenome, eu achava que não tendo uma criação de cavalo crioulo, eu achava que não tendo, jamais eu passaria. E tudo da mesma forma como eu. Nós não éramos criadores conhecidos, não éramos do meio, não, né? Éramos duas pessoas da cidade, nascidos na capital do estado, né? Eu fiz o processo, vamos dizer assim, com o pé atrás e com o empurrão dos dois pés do meu pai. Ele tinha experimenta e quando eu vi na lista o primeiro nome teu, eu digo, opa, nós não tínhamos por que estar ali. Tinham outros nomes que, se a julgamento como eu estava levando a coisa, teriam preferência. Mas não, o processo foi feito da maneira que tinha que ser e graças a Deus nós estamos aqui, vivemos do cavalo há 16 anos, bem dizer. É, 2010, 16 anos. Na verdade, muito parecida a história, né, irmão? Nós tínhamos ligação com o cavalo, né? Sim. Desde criança, adolescência, enfim, tínhamos ligação com o cavalo. Eu fui fazer veterinário justamente pela ligação com o cavalo, mas não tinha também, assim, nem ideia de se tornar técnico da BCC, né? Muito parecido contigo, só que foram duas pessoas que, não que deram empurrão, mas que perguntaram. Um foi meu pai, né, que me perguntou, você não vai fazer o concurso para técnico? Meu pai já tinha uma pequena criação, como tem até hoje, pequeníssima criação, enfim, e não vai fazer o concurso para técnico? Eu, naquela época, tinha recém passado no mestrado lá na URGS. Tinha vindo de uma temporada de produção no Aras de Parto Milho nos Estados Unidos, ou seja, nada a ver com o crioulo. E meu pai, você não vai fazer a seleção para técnico? Não, cara, até hoje estou contra o foco no mestrado, enfim. Tu era bem técnico. Tá. Tá, mas é dinheiro? Aquelas coisas. Não, não é. Eu não esqueci nem lembro quando era, mas não era um absurdo. Não, não tem nada. Tá. Passado isso, eu atendi um criador
faleceu já há alguns anos já. O seu Moisés Ávila Duarte, que era criador do Xingu, era proprietário do Xingu IBA. Ah, sim. Cabanha para Macaju ali em Viamão. Eu fazia parte produtiva da cabanha. E ele tinha um cavalo em treinamento com o Luiz Felipe Moraes, Sim. o gordo. O gordo Alegrete. Ué. E um dia eu tô lá, revisando o cavalo lá, tá um domo, acho que era, não sei, parece outro cavalo. E chega ele acompanhado do Ricardo Borges, que é técnico até hoje. E o Ricardo, que acho que atendia o seu Moisés na época, perguntou: "Tchê, não vai fazer a prova para técnico?" E, Ricardo, não, tô assim, tô no mestrado, sabe? Tchê, não é meu foco hoje. Então, ele sabe que eu também não ia fazer. E passei. Quem me deu o empurrão foi o Neco Pif, pai do Deda, o Rodrigo Pi. E eu fiquei tocando o lírico aqui, né? Mas é o segundo que me falou pra. Boa experiência. Digo, vamos escrever, né? Me inscrevi sem falar. Não falei meu pai, não falei, cara, falei pra mim. Me inscrevi. A primeira etapa era um currículo, né? Isso. Tá, mandei meu currículo. Só que era muito vago, assim, não tinha os critérios objetivos do que queriam no currículo, né? Na verdade, depois que a gente fica sabendo, né, que eles queriam que tivesse ligação com o Colo-Colo. Não interessava o nível de envolvimento com o Colo-Colo, mas queriam alguém que tivesse. Filho de criador, tá, tu já tá dentro. Tá. Então, passamos no primeiro crivo. E digo, já que agora eu vou me dedicar, né? E engoli os regulamentos, né? Engoli. Eu sabia tudo, assim, depois, na época, minha namorada, no domingo, acho que a prova era na segunda ou terça, não lembro, era início de semana. Tipo, no domingo ela pegou, vamos, deixa eu dar vamos ver como é que tu tá. Vou sabatinar. Ela, regulamento tal do freio de ouro, artigo tal que fala de tal coisa, eu completava o regulamento. Então, ou seja, tal como decoradinho. 62 questões, se não me engano. Eram Isso. 60 objetivas e uma dissertativa que valia 2 pontos, Isso. né? Das 60 objetivas, eu acertei 58 das 60. A que eu errei, que eu podia até discutir, né? Porque a mangueira, o formato da mangueira, tava 16 no 16 norte. É, eu me lembro dela. Então, essa foi uma das que eu errei, que teoricamente é outra, não me lembro qual foi. Então, assim, fui bem, aí me dediquei, tá, e assim foi até hoje. Deixa eu te contar bem que foi a minha. Das 62, tinha que fazer 42. Tinha um mínimo, acho que é Claro. 70%, né? Eu- 47, alguma coisa assim. E eu não lembro. tinha estudado absolutamente nada. Absolutamente. Fiz 41. E liguei pro meu, peguei o gabarito e o pai me liga. Tia, e aí como é que fosse? Eu digo, 41. Mas não tinha uma redação, diz ele. Então, tomara que você tenha pego 2 pontos da redação. Então, 43. Esse foi. Foi tu, Foram os o três Cláudio primeiros. e o G. Bem nessa Isso. ordem, né? Tu Isso. primeiro, o Cláudio segundo. Eu acho que foi. Aí depois o Henrique, o Diabo Isso. E acho que o Caco. e o Caco. Ou talvez o Caco e o Henrique. E depois Eu e o Bica. O concurso deve ter sido em setembro, outubro. Acho que eu fui chamado aqui em Bagé, na exposição de Bagé, que é tradicionalmente final de setembro, início de outubro ali. Isso, Já foi a primeira reunião e vamos também ter o que legal. E aí, claro, naquela época, né, muito menos técnicos, né? Tenho certeza, mas sei lá, 16, 17 colegas dela, tenho certeza. Eu e o Gordo, aconteceu comigo e com o Gordo muito parecido, né? A gente entra e boa parte dos estágios, algumas eu fiz com o Ricardo Torres, né, que na época era técnico. Nós entramos, sei lá, dia 17 de dezembro, se não me engano, o nosso contrato. E dia 20 descredenciam o Ricardo, e o Ricardo me liga. Felipe, só pra te dizer, todos os criadores, fui descredenciado, foi um problema assim. Os criadores que me ligarem da 290 pra cima, também 290 pra cima são teus. E os que me ligarem pra dar 290 pra baixo, eu vou passar do meu top. Então, claro, numa época que tinha muito menos colega, então nós entramos já num ritmo de trabalho muito acelerado. E claro, 10 anos sem concurso, ou mais, até acho que a última turma foi a do Rodrigo Bi, deve ter sido não, do Rodrigo foi antes, acho que foi do Teixeira, do Tenente, coisa. Mas isso certamente tinha 10 anos de intervalo, entendeu? Então, o pessoal querendo oxigenar, vamos dizer assim, o quadro técnico, gente, foi
muito chamado no início. Então, Então, acabou que a gente conquistou muito o mercado já de saída, assim, né? Começamos trabalhando bastante, né? Eu me lembro do Ginho comentando assim, quantas vezes tu fez no ano? Na época a gente tinha uns relatórios que a gente divulgava e tal. Tipo, o primeiro ano meu eu fiz o dobro de visita que o Ginho fez no primeiro ano. Nós estamos falando do Ginho, que é o colega talvez dos que uau. mais atende, né, hoje. Então, a gente começou num outro ritmo de trabalho. Acho que é importante a gente falar, Felipe, tu já foi jurado de final morfológica, já foi jurado de final de freio, a gente vai entrar nelas também, mas hoje tu está ocupando um cargo dentro do Conselho Deliberativo Técnico, né? Essa diretoria entendeu que o Deda, que o Rodrigo Pique e o Carlos Gonçalves também estavam dentro do conselho. A diretoria passada entendeu que não era necessário e agora voltamos a ter explica para nós um pouco qual é que é a tua função ali dentro e acho importante também tu colocar, falar um pouco, tu falou no grupo dos técnicos ali quando tu foi convidado também, que foi uma ressalva. Na verdade, quando saiu notícias ali que era o Léo Ardengue, o Leonardo Ardengue seria o vice-presidente técnico, ele um dia me mandou uma mensagem, coisa, perguntou se eu iria na classificatória. Eu ia estar na prévia, um dos jurados da prévia. E eles, eu preciso conversar contigo lá. Tá, desculpa, eu não, na época eu não, pensei, né, e já saiu a conversa que será ele, né, o vice-presidente técnico. Daqui um pouquinho ele quer saber, pela amizade que a gente tem, enfim, de querer trocar uma ideia do que eu acho dele pro cargo, né. Mas pensei que seria uma coisa do tipo, assim. E aí ele me chama lá na prévia, tá, vamos conversar um pouquinho e tal, assim, assim. Aí começou, tá, fui convidado e tal. E eu não vejo o conselho técnico sem um integrante do corpo técnico. Por quê? Porque eu acho que o técnico é a pessoa que mais vive o cavalo, né? A gente circula de criadores, expositores, expo inter de final do freio de ouro, a criadores que criam pelo gosto, pessoal. Então a gente tem uma gama de criadores que a gente atende que a gente engloba toda a raça, vamos dizer assim, né? Então, e tu acha que é um dos técnicos que mais circula, e sim, assim, assim, queria te convidar a fazer parte. Deixa eu Deixa eu pensar, porque Preciso digerir, eu respirar. nunca pensei e deixa eu pensar, porque assim, eu vivo disso, né. Sim. Então, passa na estrada e eles não. Isso já é uma coisa assim, ó, terminou, reunião, mensal Presencial. presencial, né. É reunião, Online. virtual, online, não tem. Tá, se for assim, tá, melhor. Não, não, vai ser assim dizer. Tá. Tanto que nós tivemos hoje, agora nós estamos em maio, tivemos duas, né, já assumimos em dezembro, tivemos duas. Uma quando assumimos, em dezembro, e outra agora, na Vocal, agora faz 15 dias. Sim, porque aproveitar um evento que já tinha uma Exato, que a concentração maioria para poder... iam estar lá. Bueno. Vim pra casa, né, eu conversaram com a patroa, né, perguntando o que ela achava, ela só, meu. E ela, o que que tu pensa? Eu penso que assim, eu vivo disso. Se eu puder contribuir pro processo, é bom. Então, não, no momento que me pedem minha contribuição, acho que nada mais natural do que eu tentar contribuir. Ué, aí pensei um pouco, liguei pro Léo. Léo, tenho uma resposta pra te dar. Eu aceito com duas condições. Todos os casos envolvendo algum problema com algum inspetor técnico, todos eles invariavelmente passam por dentro do ZDT. Conselho Deliberativo Técnico. Eu disse, uma das condições é eu não participar nada que envolva colegas técnicos. Porque, primeiro que aconteceu, eu posso ser parte envolvida no processo. Não. Então, eu prefiro dele, não esperava nada menos que disso de ti. É isso que tá. Esse aí tá aceito. E o outro ponto é, se eu entender que eu não estou contribuindo para o processo, eu vou pedir para sair. E se Vocês o acharem. conselho técnico acharem que eu não estou contribuindo para o processo, me peçam para sair que eu saio dentro disso. Tu sabe, até fazendo um adendo sobre o conselho técnico, para mim vamos dizer assim, dos órgãos dentro da instituição mais importantes, né? Porque são as diretrizes saindo daí. E vamos dizer assim, um comparativo. O conselho passado da Patrícia foi um conselho que mediu muita coisa, que foi muito importante também. Nós tivemos aferições de medida, padrão de medidas de técnica, tivemos aferições de número de provas, de inspeção, de N coisas.
E esse conselho agora do capitaneado pelo Ardengue, ele vem com, pelo menos na primeira reunião que a gente teve em janeiro, no encontro anual de técnicos, veio com uma sensatez meio aflorada. E o Léo me surpreendeu muito positivamente pela postura dele em vários momentos, assim, de, não, peraí, vamos ver como é que vai. Vamos oxigenar, vamos. Até no momento que teve na reunião, que teve os ânimos. Mas não, calma, gente, nós não precisamos dar resposta agora, não precisamos decidir nada agora, nós precisamos conversar, amadurecer. E eu acho que foi uma conduta assim que me surpreendeu positivamente e que me cativou esse tipo de conduta, assim. Eu já conhecia o Léo, né? Mas também me surpreendi, porque desde o início sempre tem temas polêmicos, temas, entre aspas, políticos, né, para serem tratados. E ele sempre foi muito. Nem parece ter a idade que tem, eu disse pra ele já várias vezes. Que Léo, tu nem parece que tem a idade que tu tem, porque um cara com 40 anos, ele deve ter, um pouco mais jovem que nós. Provavelmente, né, em essas situações já ia meter o cavalo e ele. Não, pensava num. Pensa assim, vamos pensar assim. Exato, eu Tá. também. E o trabalho do conselho é bem simples, né? Não é um trabalho. É um trabalho simples, entre aspas, né? Porque, na verdade, é o órgão que faz com que os regulamentos sejam cumpridos. As situações que não estão regulamentadas passam pelo CDT para serem regulamentadas ou serem decididas, né? Por exemplo, agora, sei lá, 15 dias, 20 dias atrás. Não, faz um pouquinho mais. A parte de proteção de capacete que foi liberado para as crianças. Uhum. Isso foi um anseio, um desejo da comunidade, isso partiu da comunidade, ó. Quem sabe, tu vê, tiveram um caso de acidente com as crianças, Tivemos um falecimento agora, há poucos dias atrás. rodeios. Que a criança ficou presa. Às vezes eu acho que foi antes ainda. Foi antes essa decisão foi antes do acidente. Sim, foi antes. Ah, O acidente aconteceu agora, 10, 15 dias atrás. e chegou para nós essa demanda para liberar o uso de capacete de colete para criança. Chegou na reunião, tinha todos nós. Mas olha, se é para prevenir algum acidente, se é para preservar a entidade, preservar a prova, ainda mais uma criança que amanhã ou depois pode ser até um gerente profissional, um acidente jovem, daqui a pouquinho traumatiza uma criança pro resto da vida, né? Então, tipo, foi unânime, assim, nem se discutiu. Então, pro próximo já foi implementada essas decisões, entendeu? Então, tudo isso passa pelo CDT. Algumas outras coisas nem chega na gente, né? Por exemplo, agora estamos falando na discussão da premiação do Freio de Ouro. Porque o CDT não pode deixar, não, mas isso é uma decisão da diretoria, né? Esse é o outro. Fizeram uma pesquisa, deve ter sido semana passada, sobre isso, sobre a premiação do Freio de Ouro, foi feita uma pesquisa com expositores. Aí agora o conselho técnico vai trancar ou não. É uma decisão de diretoria, né? Vamos aproveitar que foi tocado, nós vamos misturando e vamos indo. Eu perguntei no primeiro episódio, perguntei pro Cláudio até. Tu é a favor ou contra? Uma opinião pessoal, não. Alemão, eu tenho bem claro que a gente precisa fazer alguma coisa para fomentar o fedor, para aumentar o fedor. Acho que ajuda. Não sei se resolve. Pois é, São duas coisas, bem diferente. são diferentes. Tem um próximo passo que ele vai dar. Quando o Léo assumiu, tinha 2 temas da diretoria, vamos dizer assim, que pediram para dar prioridade. Um é o regulamento de bem-estar animal, que a outra diretoria implementou e esta achou que estava punitiva demais. A gente já mudou algumas coisas, mudou bastante. Se aplicaram multas ao invés de punições de tempo de fora de prova, enfim, de suspensões. E a próxima, que é o que a gente está discutindo, é dar um up no freio de ouro a partir do juízo de mérito. Eu sou um que particularmente penso que uma credenciadora ela é muito difícil, né, para um animal credenciar em quarto. Tem muitas exposições morfológicas que tem um animal numa categoria e aquele sozinho pontua, ele só passou em vista. Não tinha concorrente naquela categoria, ele pontua igual um animal que credenciou em quarto uma credenciadora. Que vamos botar assim, correu contra no mínimo 8, né? Só eu não tinha feito isso. Então, assim, eu acho que a gente tem que dar um up. Muito bem. E acho que a premiação ajuda? Ajuda. Sinceramente, a grande maioria dos criadores que participam do Freio de Ouro
não pensam no valor. Eu Né? concordo. Não pensam no valor. Não E estão não lá. estão ali por isso. E não vão botar mais animais a treinar por isso. Não, os que já estão, pode ser que ganhe adeptos. Pode ser. Né? Enfim, não acho que vá resolver o problema só isso, né? Acho que tem várias coisas, vários temas que estão aí. Por exemplo, um criador me ligou, qual era, semana passada? Felipe, eu... Falando sobre vários assuntos, e aí surgiu toda essa premiação, eu disse, cara, eu ficaria muito mais contente se pegassem esse 1 milhão que vão dar, não sei quanto é que foi o valor, ou se fala de 1 milhão, enfim, ah, e pagassem treinamento e formação do jurado. É. Digo, cara, é interessante. Né? Interessante. Só que o jurado não forma assim, ó, Claro que do dia pro outro. é um caminho sem volta a premiação. Só que para nós chegar nela, nós precisamos rever umas quantas. Por exemplo, nós tínhamos vários prêmios que está decidido no -1. E tem muito -1 dado, né? Mas daí é questão de julgamento e de preparo de regulamento. Então acho que nós temos alguns. Porque é inevitável a premiação para mim. Em 2000, nós entramos em 2010. 2011, se não me engano, uma reunião da Câmara Setorial de Equinos. Na época, o Inter era o freio de ouro no primeiro final de semana. Na segunda-feira, de manhã, já o campeonato de Potrilho. E depois terminava na terça. Segunda de manhã, ressaca do freio de ouro. E o pessoal já querendo ver a morfologia, né? Os potros. Felipe, recém-entrado para técnico. Precisamos de alguém para a reunião da Câmara Setorial lá. Vai o Felipe. Pô, tá bom. Chego lá, tá. Amanhã todo dia, reunião. E o que é a Câmara Setorial? A Câmara Setorial é um órgão do Ministério que trata só de equinos, da parte de equinos do Ministério. O Nuno, esse que veio no Encontros Técnicos, é hoje presidente da Câmara Setorial de Equinos. Por isso que ele veio parar em Esteio, conheceu o Cão Crioulo. Por isso que foi todo. Enfim. Baita palestra, baita. Olha aí, não podemos entrar nesse teu aí. Tem. Vamos longe. Bueno. E você apresenta um cara de uma galera que eu não me lembro mais o nome, ele me deu um cartão, não me lembro mais, faz 16 anos. Diretor da Escola de Formação de Jurados do Manjalac. Digo, cara, é isso que nós precisamos tornar. É isso que a gente precisa. Saí dali e fui direto no Ricardo Borges. O Ricardo era o vice-presidente na época. É o ideal, não tenho como fazer. E eu, puta, na época eu digo, mano, hoje eu entendo. Não tinha como fazer na época. A própria criação do colégio de jurados já é um Já é um caminho para isso. Claro, é uma exigência do Ministério da Cultura, que foi tudo, foi... Talvez não seja o ideal ainda, mas foi um passo importante. Não, importantíssimo. Acho que faz parte do processo de evolução. Como tu bem comentou no primeiro episódio com o Gordo, todas as coisas são muito bem planejadas dentro da BCC, né? Agora, o que a BCC evoluiu tecnologicamente, né? Nós trabalhamos com tablet, a parte de registro, enfim, não tá. Provas esse ano. Provas, quase agora tá tendo a FIC, as notas online, né? Enfim, lá em outro país. Antes de ficar saber do resultado de Montevidéu, da classificatória de Montevidéu, 2 dias depois de terminar a classificatória, né? Não, com o WhatsApp sempre tinha num grupo que tinha as planilhas. Pedia Aí batia uma foto do papel, um preço para mandar. Foi instantâneo. Então, o que evoluiu, entre aspas, cidade do cavalo, né? Que quando mudaram as cocheiras da Expo Inter do Esteio lá para o setor onde é hoje, mudou todo o que é hoje a sede da BCC dentro do Esteio, do parque, enfim. A evolução que teve administrativamente a associação nesses 15, 16 anos que nós entramos, não dá nem para... É impressionante. Não, e essas evoluções a gente está vendo, né? Cada ano é uma mudança. Já tínhamos falado também, foi um ótimo reconhecimento, a final do Freio de Ouro como um show. Né? A seleção já ocorre na credenciadora, já ocorre em algumas classificatórias, ocorreu hoje. Da classificatória para frente, nós temos que dar show, nós temos que dar condição do melhor vencer sobre uma pista top, sobre uma pista coberta, condição para o expositor, que é o que banca essa brincadeira toda, tá bem acomodado, tá numa parte reservada. Tudo faz parte do processo da evolução, sem dúvida nenhuma. Filipão, voltando um pouco, assim como eu fiz com o Cláudio, nós ia para a prova e voltava para a técnica, para a prova. E uma pergunta que eu não posso deixar de fazer sempre, assim, que é o que a gente mais, que a gente mais escuta, assim, a primeira pergunta, qual é o cavalo, qual é o cavalo que está andando aí? Qual é o cavalo da hora? Qual é o cavalo do momento? Uma pergunta difícil, não sei se tem resposta, se tem, ela é difícil de se responder. Não, eu acho difícil, tipo,
Não tem mais o orgueiro. Não tem mais o cavalo que ó. Quer estar em esteio ano que vem? Ou daqui 3 anos? Como a cobertura do orneiro, bota uma régua boa e tá. Ou daqui 2 anos vai estar em esteio. Não é assim. Não é mais assim, né? É difícil, é uma pergunta complexa. Eu acho que. Não sei se existe o cavalo ideal, né? Acho que o cavalo ideal depende de cada criação, né? Eu acho que dentro do processo de seleção de cada criatório, ah, esse serve mais para um e esse serve mais para o outro, né? E a gente pega cavalos, vamos pegar cavalos do momento, 2 cavalos irmãos inteiros, Gerais Malco Sedutor e Torlias Mal Tormento. Cavalos irmãos inteiros, diferentes, excelentes cavalos, diferentes entre eles, Diferente de produção. diferente na produção e talvez complementares na reprodução, porque o ideal seria botar as filhas de um no outro. Ou o inverso. Outros cavalos que são 2 irmãos inteiros, mesmo caso, muito parecido. O J Impulso, reservado grande coisa do Grande Vanessa Pointer, e o J Mate. 2 cavalos irmãos inteiros. Muito diferentes na reprodução, 2 cavalos bonitos, muito diferentes na reprodução, Muito bem lembrado. e complementares um ao outro na reprodução. Então eu não tenho, qual é a linhagem ideal? Acho que existe, sim, estatística, e aí tem muita gente fazendo bons trabalhos, né? Hoje o cavalo do momento é fantástico. Vou dizer que não. Né? O cavalo, nem sei que os filhos botou uma baseada de esteio. E um cavalo que tá dando. Os 2, né? Já se viega completando Claro, mais. esses dias um criador, tem que ver que ele tá na GAP. Se ele tivesse em outra criação, talvez não fosse o cavalo. Concordo. Mas o orneiro também, lá atrás. Mas também é porque o acontece trabalho tá isso. sendo feito. E existe uma linha que eu acompanho até, que diz, nós não temos um cavalo unânime como era o orneiro. O orneiro também não era Também não unânime. era. E eu acho que nós. Aí diz, mas nós não temos mais grandes pais, nós temos. E vários. Só que a nossa gama é tão grande, e se o criador não tiver meio centrado, meio. Ele se atrapalha, né? Começa a misturar um com o outro e aí nunca mais alinha. É bom que tenham vários. Claro que sim. Porque a nossa raça é feita de variabilidade genética. A gente não pode esquecer disso. E o meu trabalho de mestrado, no fim, eu falei pouco, o meu trabalho de mestrado foi com consanguinidade, né? Foi com. Depois, seria com reprodução, depois, quando eu entrei na BCC, a gente decidiu fazer um outro viés. E o meu trabalho de mestrado foi com consanguinidade. A nossa consanguinidade da raça é baixa. Pecando a raça. Tô falando assim, dados de 2011, eu lembro qual foi o ano, acho que 11. A gente pegou o registro genealógico e largou dentro de um programa que calcula. Pega os parentes de todo mundo, ele A sabe percentualidade e consanguinidade. de todo, mas da raça como um todo é baixa. Se a gente pegar e aplicar dentro de algumas criações, Sim, aí pode aumentar um pouco. aí aumenta, enfim. E outra questão, nós estamos com o livro fechado. Né? Antes ainda tinha o aporte de sangue chileno. A gente não tem mais aporte de sangue chileno. O que tem está aqui. Sim. Né? É só Até porque lá também não apareceram outras linhagens, mas, ué. Em livro fechado, vai chegar o momento que todos os animais serão parentes. Perfeito. Um livro fechado, entendeu? Então é normal. Alguns, o intervalo de gerações é um pouco maior, outros umas raças um pouquinho menor. O nosso ainda é alto, porque tem uma gama de linhagens muito grandes. Daqui um pouquinho a gente pega um próprio fantástico. Então, é realmente um galo muito importante, representa muito bem. E se a gente liberar as coberturas de 180, que deve ser hoje, para indefinidas, será que a gente não vai levar toda a raça para um lado? Perfeito. Então, isso também tem uma explicação do porquê tem um limite nas padrões. Então, tudo tem o porquê das coisas, né? O seu Robert, agora sim, lá 3, 4, 5 anos atrás, um dia nós conversamos lá e ele disse: eu, quando montei a minha manada, desenhei, imaginei as principais linhagens: Santo Ernesto, Itapororó, VT, Santa Edviges, e comprei, como eu sou mais velho, eu queria chegar ao talhã, comprei o que eu achava de mais interessante, de importante de cada linhagem e estou misturando elas. Porque eu acho que a raça crioula foi feita em cima de variabilidade genética. Ele fala muito em vigor híbrido. Perfeito. E ele tem razão. Né? Ele tirou um grande campeão de esteio
do BT, do Luceiro, mas ela é. Então, também tirou uma. Claro, essa ele comprou, né? Que na verdade era uma, entre aspas, uma híbrida, porque ela é filha de um calção de virgens na Bali, na Itabororó. A ideia dele a raça é feita dessas linhagens, né? E eu quero aproveitar, pegar o que cada um tem de bom. E eu acho que tá bem. E é o caminho. É o caminho. E esse para nós é um desafio, né? Quando o cara que está iniciando, ele chega e pergunta, tá, eu quero produzir um bicho para as provas seletivas, ou morfologia ou freio, né? É um aconselhamento responsável que a gente tem que dar, né? Eu acho que nós técnicos, nós temos que ajudar o criador no projeto dele. Eu não tenho que Dizer o que... definir o Claro. projeto dele, né? É difícil, né? Que cavalo bota cego? Depende. Eu sempre conto uma história de um criador que eu cheguei lá, fazer daquele jeito, né? Um monte de cada tipo, começando com Uma salada de uma salada de fruta. Vou ter que dar uma peneirada, dar um pessoa, né? Ele, pai, segue o tordilho que é uma égua mais marginal, assim, da raça. Falta um pouco do seu racial, assim. Acho que essa égua eu não usaria na cria, né? Mas essa égua Moura, que já é mais tipo, já mais crioula, assim, a gente, ó, porque essa égua daqui, tu sabe, essa égua Moura aí, só o meu funcionário. É o diabo, nossa. A tordilha, essa, meu filho só. Agora não vou voltar a tordilha. Esquece tudo que eu falei, a tordilha tem que ficar. Então, depende muito do objetivo, né? E a gente tá lá não para mandar no projeto, Claro. para ajudar. Claro que a maioria dos criadores às vezes tem anseios que estão hoje, né? A gente enxerga, né? A gente tá todo dia, né? Tudo a gente tem que ser muito pé no chão, né? E outra, é muito fácil chegar na casa de um criador lá e tu, não, Thiago, compra uma cobertura de 15 mil lá, bota na nossa tua égua aí e vamos ver o que dá. Porque a gente tem que ter responsabilidade com isso também, né? Sem cuidar um pouco do bolso, né? Senão o cara já sabeia e... Não. Eu já peguei, só desculpa de cortar, um material, as éguas, não ruins, tá? Mas médias, e o cara comprou 10, 12 coberturas de cavalos top. Eu digo, tia, acho que nessas éguas, vamos dizer assim, nós estamos trabalhando com machos bem bons, eu não conheço a produção delas, é pouco. Tem muitas éguas feias ou médias que reproduzem muito bem, não está descartado, mas eu sim conheci a produção, não boto nelas. Um criador me chamou, tinha começado a criar, e numa hora pra outra eu já tava, sei lá, com 30 euros. E eu cheguei lá, eu olhei a manada toda, não tinha quase serviço técnico, mas acho que é uma que outra resenha, assim, de umas éguas que eu tinha comprado pra mim, mas era pouco, não era muito. E ele disse, não, já tenho a cobertura comprada aí do sedutor, do luceiro, do fulano, do citano, pra usar dela, pra essas aqui. Aí ele, não, tá certo, é essa que tu tem, mas, né, bom, resultado, eu não voltei mais lá, e ele perdeu criar. Passado uns anos ele perdeu criar. É uma judiaria, mas acontece. É uma judiaria, mas acontece. Eu perguntei pro Cláudio, qual é que é a maior, ou que tu acha que é a maior dificuldade de um cara que está iniciando, ou o que a gente poderia, nós como técnicos, ou nós como associação, poderíamos aportar mais, ou ter um pouco mais de contundência nessa relação com um cara que está iniciando, assim. Eu conheci cavalo, né, tá, a família sempre gostou, meu pai sempre gostou, mas eu sempre fui atrás do conhecimento, e eu acho que falta muito conhecimento. De um modo geral, até na gente, né? Com certeza. Até na gente. Estamos eternamente aprendendo. Atrás, entendeu? Então, isso, acho que essa é uma parte importante. Que o criador, no que ele pudesse abastecer de conhecimento, literatura, tem pouco, mas tem, já acho. Até uma das, aproveitando esse gancho, uma das coisas que a gente tem ideia de fazer aqui é trazer um pouco dos livros. Eu sei que tu tem um lote, eu tenho um outro pouco. Trazer um pouco de livro de criação de cavalo, outros direcionados para o crioulo, outros só de cavalo. Porque, cara, livros mais antigos, mas que eu comprei uns quantos em sebo. Mas eu acho que é importante a gente ter e mostrar para o A pessoal. gente tem muito pouco material especificamente da raça crioula. Pouquíssimo material, né? Tem da Argentina, uma coisa do Chile, agora o livro do Aníbal, enfim, mas é pouquíssimo, né? Mas, né, na literatura equina mundial tem boa parte de livros, enfim. Mas a gente não tem muito onde se abastecer, né? E isso eu vejo, assim, muitos criadores começam sem
sem conhecimento nenhum, zero, entendeu? Muitos criadores, tô falando do meu pai. Eu, quando comecei. Então a gente acabou sendo que é praticamente um autodidata, né? A gente foi conhecendo com os tomos que ia levando, né? Eu conto uma história muito interessante da Tayane Soqueto, que tu já teve lá, conhece o trabalho dela. A Taia tem um grande campeão e uma grande campeã. A ordem é o contrário, foi uma grande campeã e agora um grande campeão. Mas não é à toa. Ah, mas ela botou um dinheiro? Não botou também. Só que antes dela comprar, tinha o ego de laço, ou gostava, participava de laço apenas. Quando ela pensou em criar para selecionar, ela visitou Campana, ela visitou BT, ela fez um tour por cabanhas importantes para ver o que que os caras estavam criando, o que que eles pensavam sobre acasalamento, e a partir dali ela construiu uma cabanha nova, uma cabanha Escondida ela foi. ela na É a base escondida, a escondida. base dela é em cima de umas éguas escondidas, e dali ela partiu, e aí teve um êxito teoricamente rápido, e com uma prova, tem um cavalo freio de bronze, tem um cavalo de Tá na bronze FICO, tá na que FICO. tá correndo na FIC, tem uma égua grande campeã, mas porque ela teve a sabedoria de, o que acontece às vezes é um criador chega porque começa um calo numa hotelaria ou começa num treinamento e aquele cara escolhe os bichos para ele comprar. Nada contra, tem gente extremamente capaz, ou um pesteiro, ou uma leiloeira, nada contra, porque tem muita gente capaz dentro disso, mas não são todos. Vamos no primeiro focar no criador. Ele não sabe nem onde ele quer chegar. Ele não sabe nem por que ele tá criando. Então, tu conhece alguma indústria que começa a produzir sem saber o que quer produzir? Sem saber a matéria-prima que tem? Acho que isso é fundamental pro criador. Eu vou criar cavalo por quê? Eu vou criar cavalo pra marcha. Tu tem que saber que tu tem que pegar um biotipo de animal assim, assim, assado. Tá, eu quero começar na morfologia. Dar os caminhos pro que vai produzir. Aí a gente chega lá só. Geralmente a gente chega, eu vou pagar em 100, né? E essa para mim é a maior dificuldade. Primeira coisa que a gente tem que fazer o criador entender é ele escolher aonde ele quer ir. Claro. Se ele souber aonde ele quer ir, aí a gente É pode muito mais fácil saber onde vai chegar. e até para nós participar do processo dele, né? E o Cláudio, no episódio anterior, falou uma coisa também muito interessante. Diz, bah, às vezes eu volto no segundo ano na casa do cara, ou no terceiro, e o cara não trouxe nem as poltronas de sobrero para olhar. É importante usar o técnico, né? Porque às vezes um bicho que tu gostou, que tu marcou com time A ou B+, na resenha, ele virou A ou ele virou C de sobreano. É, E é bom para te ver a evolução. um projeto que eu participo muito, sou amigo pessoal, enfim, mas participo muito, que é o projeto do Zé Antônio Zanello. No Zé Antônio eu vou no mínimo 3 vezes por ano, no mínimo. E é assim, não vou de cruzada na cabanha e vejo o que tem. Não, não. Vou lá, por exemplo, Por trilhar. a resenha a gente faz março, fevereiro, sei lá. Olha todas as éguas com os pontos no pé. Mas um dia antes, eu vou pra lá pra gente. Olha todas as potências de 2 anos. Todas as de ano ele já mede, como ele tá hoje no modo de situação de campo e tal, as éguas que. Essas aqui estão abaixo, a gente mede as potências de ano. Essas aqui estão abaixo de desenvolvimento em relação às outras. Essas aqui as primeiras vão pra postagem. Então, enfim, esse é o trabalho de março. Depois do dia resenha. Outubro, pra fazer os acasalamentos. Final de setembro, início de outubro, a gente faz os acasalamentos. Mas a gente não faz os acasalamentos. A gente, um dia antes, a gente revisa todas as potrancas desmamadas, todas as potentes de 2 anos, se confirma alguma já que tem altura e que tem idade, nessa época, geralmente, final de setembro, muitas não tem, e classifica elas, e no outro dia a gente faz os acasalamentos. Mas o acasalamento é feito égua a égua. Entra a égua. Essa égua, nós desmamamos uma potranca assim, 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 tá fulano. Nós vimos uma potranca dela de 2 anos, assim, assim, assado. Tá, ela vai pra qual cavalo? Vai pra tal cavalo. Vai lá pra Mangueiras de tal cavalo. Então, o trabalho é muito. Mas eu boto 3. Aí depois, geralmente, agora ele tá fazendo só um remate por ano, mas quando fizer 2, eu ia. Antes do remate, ia lá dar mais uma revisar. Mas, e sim, cada ida lá são 3, 4 dias. Assim. E o Henrique agora, na última reunião do conselho, agora, o Henrique Gonzalez, falando alguma coisa de resenha, de não sei o que e tal, e comentou, alguém comentou, não, porque vai. Cara, técnico em cabanha, principalmente as grandes, tem que ir 3, 4 vezes por ano. Não é uma visita por ano no Teca. Né? Tem que aproveitar o técnico, tem que.
enfim, e isso é uma coisa que a gente se frustra um pouco, não sei se o outro falou. Eu me frustro às vezes um pouco, porque eu acho que em alguns lugares a gente tem muito mais para contribuir. E outros lugares que eu acho, pá, que eu posso contribuir. Aconteceu, não vou dizer nessas palavras, mas nós tivemos mais ou menos a mesma conclusão. Tem lugares que a gente se frustra em não poder, em não ter cancha para construir, e eu falei no episódio anterior de que tem lugar que eu vou para aprender. E a primeira vez que eu fui lá, é o Ricardo Torres que atendia, né? Eu vou lá pra aprender, né? Ele é muito hábil com. E ele foi numa resenha que eu fazia num outro programa, na Dona Alegria, Steinbrück. Ele foi na resenha já pra meio que quebrar o gelo, sabe? Foi antes da dele, foi meio que pra quebrar o gelo pra depois ir lá. Naquela época ele convidava muita gente. Porque era tudo junto, o Sandy Divis, o JR, tudo junto, né? Ele convidava a gente. E aquele era o Alexandre Araújo, Rodrigo Araújo, Rafael Anoni, Bernardo Falson, o Ricardo Torres, Ariano Drummond, sei lá quantos candidatos tinham. 15 pessoas convidadas. Alegria, Rubinho, enfim. Então ele fez um ambiente descontraído para ficar uma coisa leve, sabe? Tá. E aí depois, todo mundo foi embora, nós desenhos, não. Vamos no terceiro dia a gente vai só conversar. Bom, a gente já tinha papel, hoje não tem mais. Sim. Botar os nomes. As frases foram cartolinada. Conferir os RB, aquelas coisas, tudo, tá. E aí eu fiquei, acho que uma tarde no escritório conversando, né? E aí ele disse, tu tá te perguntando o que eu quero de ti. Eu digo, sim, óbvio. Eu quero a visão que eu não tenho. Eu tenho a visão da minha cabanha. Eu sei os objetivos, sei o material que eu tenho. Mas eu quero saber se eu não tô muito longe do que tá acontecendo na rua. Porque eu preciso dessa... Daqui um pouquinho eu me fecho aqui dentro, viro as costas pra tudo que tá acontecendo na rua. Não vou mudar o meu cavalo, em algumas questões eu não vou mudar o que eu penso, mas eu não preciso não posso me descolar do que está acontecendo. Então eu quero de ti a visão do todo, que eu não tenho. E são pessoas diferentes, né? Eu sempre vejo, né? E já aconselhei. Eu ia no lugar de gente que tinha um criatório voltado para esses animais, fazer a cartilha Santa Divisa. Eu digo, cara, eu não sou um cara de cara. Ah, o outro não gosta? Não é questão de gostar ou não gostar. Eu não tenho conhecimento, eu não, né? O cara tem que ter um pouco mais de. Eu sempre indiquei a ti porque sabia que participava de acasalamento, porque participava de estruturação, sabia da média de altura, sabia o que desenvolvia. E o criador precisa disso, né? É óbvio que eu preciso de dinheiro, óbvio que eu não preciso trabalhar, mas se eu não posso contribuir para o cara, eu tenho que ser sincero com ele também e indicar quem pode ser melhor que eu naquela função. E esse é um projeto longo já, né? Eu tô torno, sei lá, 50 anos praticamente de criação, acho que ele tem. E é um projeto longo e tu vê, com todo esse tempo, segue se aconselhando, né? Porque a gente troca muita ideia, né? Eu já escutei, não quero tua opinião. Só faz o papel. Tá. Hoje muito menos, né? Porque eu acho que o criador jovem, ou novo criador, quer escutar muito, né? Então, hoje tá bem mais. Não sei se também é o público que nós frequentamos, né? Que também tu deve ter uma carteira de cliente que tu vai. Há 10 anos também, que nem você tem lá visando todo. Tem outros que querem escutar, né? Tu lembra da geração? Não te lembra do ano passado, essa tinha uma potranca, assim. Então, a gente participa muito, né? Agora, essa semana, sei lá, 15 dias atrás, fui no lugar. Lá no seu Newton, da UX lá. Sim. Quando eu comecei a atender ele, lá no Goiás ainda, depois que ele veio parar aqui no Rio Grande do Sul, eu dividi em 3 grupos de égua, né? O grupo verde, o grupo amarelo e o grupo vermelho. O grupo vermelho, não vou esperar nada delas. Só quer botar em cria bote, mas tá. O grupo amarelo a gente vai dar uma chance e o grupo verde a gente vai, né? Eles vão usar os melhores cavalos, assim. E agora o Luciano na resenha, nossa, será que existe? Se... Eu tu botou que é bem lindo, coisa. Se é o casamento do senhor. Não lembra? Não lembro. Não, os 2 anos o senhor falou pra gente botar. Acho que é do tormento, não lembro qual é. Qual é o seu turno tormento. Faz 2 anos no outono ficou vazia e agora deu, ó. Porque juntas é materna, assim, daí eu digo. Aí fui dar uma pesquisada e me lembrei. Eu digo, tá, agora eu me lembrei. Mas a gente acaba passando assim. Não. Foi até pelo volume de. Tu acha que do que tu atende, Felipe? Vamos dividir em 2 grupos, assim.
Tem um grupo que seleciona animais para as provas seletivas e um grupo que é usuário, que é mais para usuário ou para as provas esportivas, assim. Tu acha que tu tá meio no 50%, no é meio a meio? Ah, muito relativo. É difícil de dizer assim. Todo mundo quer chegar em algum lugar, né? Isso é hoje, né? Tem criadores, hoje mesmo fiz uma resenha de manhã que faz 5 anos que o proprietário não vai na cabanha. Bah, tira os bichos lá, tem pra ter pelagem, tem bicho verde, tem bicho. E vai tirando pra vender. Tá, entrou no sistema da fazenda, né? Dou alguma coisa pra serviço da fazenda e o resto vem. Mas esse é Mas esse profissional. mas esse é um profissional, não é do campo, Sim. enfim. Esse é um, né? Tem alguns, assim, não muito. A maioria quer chegar no lugar. Tem muitos que dizem, não, eu crio pra mim, não. A maioria quer. A gente tá falando as mesmas palavras do E Cláudio. 99% é morfologia. É. O freio de ouro hoje tem uma série de fatores que fizeram com que o freio de ouro desse uma enxugada, vamos dizer assim. Um dos fatores é mão de obra. No mundo não tem mão de obra. Verdade. Então, eu fui para os Estados Unidos em 2009. O criador que eu fui lá morava em Aras. Eles tinham um negócio de lavoura, enfim, né? Agricultura, né? Quem pilotava era o patrão, a filha e o genro, né? Familiar total. Terceirizando as coisas que não consegue fazer. Terceirizando, não é contratando mais gente. É terceirizando alguns pontos e o resto é família. Então, hoje a gente estava chegando nesse nível, a mão de obra. E um dos fatores que eu acho que fez com que o freio de ouro décima é a mão de obra, né? A gente vai nesses CTs, puta, circula muito. Cada vez que a gente chega no ZD tem funcionário diferente, né? Tem uma rotatividade aí pessoal, enfim. E acaba que desfaz as equipes. Só o cavalo sofre, né? O cavalo de prova não é uma coisa instantânea, né? Demora pra se fazer. É um processo muito longo, tem que começar desde uma boa E tem que estar criação tudo em certo, casa. né? É longo e tem que estar tudo certo. Tem que ter uma boa dor, um bom arrocínio, um bom amadurecimento para depois cair na mão do treinador certo, que tem a pista correta, que não apurou, que respeitou um tempo para credenciar, para correr uma coisa da para chegar É no. longo. Não. O projeto freedor, então é por isso que eu acho que a morfologia tem esse, né? É muito mais rápido, entre aspas. Com 2 anos e meio ou 2 anos e 7 meses, você vai chegar no Expo Inter, se tu tem o material certo. Incentivo, nós estamos falando comprar uma égua prem e em um ano tu tá na pista. Exato. Se tu comprar égua prem, enfim. Então é muito mais rápido. Eu acho que por isso que a morfologia deu esse salto em relação ao freio. E até E outra quantidade de provas, né? E até a própria remuneração, eu acho. Onde assim, A supervalorização, né? a venda do animal, tu pegar um bicho que foi terceiro prêmio numa categoria de potranco ou potranca em state, vende com uma certa facilidade. Se tu tiver um cavalo domingueiro do freio que às vezes é difícil de tu comercializar. Por outro lado, né, a gente vê com o crescimento das provas esportivas que teu filho vai querer pegar uma prova, tu não vai fazer conta. Ou vai fazer menos do que faria. E hoje tem a questão de tem muitos centros de treinamento de genex do freio de ouro e já destinaram uma lacuna do seu galpão, da sua propriedade, do seu esforço para suprir isso aí, né? Assim como da paleteada, tem sempre um treinamento focado em paleteada, tem sempre treinamento de laços, tem sempre coisa que nós não via há 15 anos atrás, né? E foi também uma das preocupações da própria associação, né? Tem. Tanto que nós temos as finais, a Semana do Cavalo, temos Supercopas, estamos valorizando essa turma aí. Se criou uma vice-presidência de provas Verdade, esportivas, né? Para Fernando Soares, o presidente. E ele transita muito bem por todas as modalidades, conhece o mercado, conhece o público, conhece E engloba todas, né? isso. Laço, freio jovem, freio proprietário. Nós comentamos no episódio anterior ali com o Cláudio sobre o tema FIC e tal, né? Hoje, no primeiro dia de FIC teve a Felipe Zeta. No segundo dia teve a paleteada argentina. Será que não cabe uma doma de 21 dias lá? Na Argentina tem concurso de domador, no Uruguai tem, aqui tem mais adeptos, eu acho. É um bom tema, é um bom tema. Até porque, assim, eu joguei uma prova em acho que foi outubro, novembro do ano passado. A Copa Galícia na Argentina. Eu me apavorei. Tinha. Eles chamam de anotados, né? Tinha
cento e não sei quantos bichos anotados, correram 90. Bom, Um absurdo, né? A gente juntar. aqui a nossa Não, tem provas grandes de doma, né? Essa é uma prova de 1 ano de freio, na verdade. Com morfologia. Boa. Com morfologia. Não, o primeiro dia começou às 8 da manhã e terminou às 8 da noite de julgamento. Só parou 40 minutos pra almoçar ali. Claro que a prova de doma tem um componente domador muito importante, mas hoje ela tá quase que tu seleciona o temperamento andador, porque um ponto ele pode ser muito bom, se não tiver temperamento ele não tiver andador, não vai mais um. Então estamos selecionando várias coisas ali que o poder de aprendizado, de recuperação, de aguente, A prova de doma, ela tem. O fator domador é muito importante. com certeza. Se seleciona cavalo, pode se selecionar cavalo, mas nem sempre se seleciona cavalo com a prova de doma. Acho que tem muito cavalo que não se presta para uma prova de doma, não tá no ponto para os 21 dias ou para 30 dias, vamos ver. E depois viram bons cavalos de freio. Não, sem dúvida. E ao contrário também, bons cavalos que se apresentam na prova de doma e acabam não virando. Tem muitos bons domadores de bocal. Domadores. Mas para enfrenar um cavalo e fazer um cavalo aí, já acho que não se sente tem tantos. Assim. Claro que muitos desses bons domadores acabam entregando aqueles ali para pegar outros para correr outra prova, entendeu? Então acaba que não focam no fazer o cavalo lá para frente, né? Tem vários domadores que pegam para redomoneio, nem querem Nem quer pegar pra frente. Já te diz, ó, eu pego o redomoneio, eu Corro a prova, te entrego. e dali para frente contigo. Aí já vai pegar outros quando E nessa questão da enfrenada, Felipe, antigamente nós tínhamos propriedades maiores. Nós tínhamos pessoas, não vou dizer mais campeiros, mas que se dedicavam. Hoje tem gente que campeia de moto, que os potreiros são menores, que não precisa do cavalo. Que antigamente se fazia porque andava um turno inteiro a cavalo, ao tranco que é o trotezinho. Um cara que estava num cavalo novo de freio, que fosse fazer, tivesse que laçar uma vaga, ele não laçava. Ele voltava para casa ou no outro dia ou no outro turno. Daí vinha num cavalo maduro pro combate para isso nós perdeu. E não é, mas não são mais campeiros, né? Gente, é que as propriedades se enxugaram, diminuíram. O cara não anda mais um turno inteiro a cavalo para recorrer. Raramente. Salvo nessas grandes propriedades que ainda existem, né? Esse ano ainda teve agora. Fiz a revisão lá da Macanudo, do Mauro e do Telmo. E o ano passado, na revisão deles, tinha uma égua Picaça lá na Macanuda, lá numa dos lugares que eles têm bicho. O Homero nos mostrou uma égua que tava pra ele enfrenando, alucinando, enfim, cabereto. O cara conhece muito boca de cavalo, assim, faz muito cavalo. Ela foi domada e ele tava dando sequência nela. E ele, querem que eu dê uma movida nela aqui na mangueira? Tá. Ela tá pesada, mas eu. Deu uma mexida nela. Ela tá correndo bocal esse ano, né? O ano passado ele nos mostrou lá, Tu viu? fazendo um trabalho de base, entre aspas, porque tava camperiando e aí esse ano tava correndo bocal, acho que tava com o Raul, eles acabaram vendendo, sério. Então, um cavalo bem andado e bem construído, ele vai longe. Mas eu acho que eu concordo, acho que se tem um exemplo, mas são poucos exemplos como esse, né? A maioria hoje é pista, diminuiu muito o trabalho e amadurecer um cavalo de freio hoje parece que não tá mais tão fácil como era antes, né? E voltamos nas provinhas. Essas provas são rápidas, mas depois nós não podemos descartar esses bichos, né? E acho que eu vejo também como a prova de doma uma ferramenta de formar pessoas. Eu participei agora de 2 provas de redomão São Borja e Juí. Até não foram muitos animais, foram 40 e poucos revisados cada uma, 28 numa e 30 e poucos outros. Vamos dizer, de 50 e poucos pontos apresentados, tinha no mínimo 15 domadores que eu nunca tinha visto em pista. 15? Isso é bom. É raro, Sim. Tinha uns filhos de domadores, até menores de idade, com 16, 17 anos já participando. Esses caras ali adiante vão ser. O ginete da manhã. Se seguirem na coisa, se gostarem, se acostumarem com a pista e tiver o perfil, vão ser os ginetes. Por isso que a gente precisa preservar muitas categorias de base, né? Freio jovem, a gente precisa preservar, né? E fomentar esse tipo de. O freio jovem, quanta gente formou? Eu me lembro do Fabinho. Quanta gente formou? Eu me lembro do Fabinho. Era uma da escondida. Escondida da escondida, acho que é o nome dele. Com a gateada ruiva, com a gateada salina. Felipão, vamos assim um pouco para uma parte mais incisiva. Me diz assim, primeiro um grande campeão
dos 4 melhores machos ou das 4 melhores fêmeas, um bicho assim que pra ti te encantou. Não precisa ser grande campeão. Como é que eu vou te dizer? Pode ser, inclusive, que tu tenha julgado, né? Não, dos cavalos que eu julguei, eu não tenho dúvida que o cavalo mais completo pra mim foi o Magistrado, dos machos. Pra mim, sem dúvida, foi o cavalo mais completo. Felipe, vamos fazer um bate-bola agora e aí vou te falar faço uma pergunta e tu responde aquilo que vier na cabeça, assim, de supetão. Tá? Pra ti uma música. Qual é a tua fase agora, assim, o que que tu tá escutando? Tchê, escuta algum sertanejo, alguma. Eu tenho consumido muito podcast, né? Então a gente acaba. Pô, alguma cumbia. Agora, um lugar que tu gosta de estar, um lugar que te faz sentir bem, transcender o pensamento, relaxar. Hoje na minha casa com a minha filha. Que tá raro esses momentos. É. Não, mas assim, tchê, o lugar que eu mais gosto de estar talvez seja o lombo do cavalo. É bom, né? Aliás, ele tá numa fase agora de camperiada, assim, sem. Tá, é fantástico. Um, um cavalo referência, um cavalo diferente que passou por teu julgamento, pela tua vista como pai, como atleta, como qualquer coisa desse tipo, assim. Falar pra mim, né? O cavalo velho, o La Castejana e o Shasta, que é o cavalo que nós compramos potrando. Ah, eu e o Rodrigo. E nunca tivemos o anseio de correr uma prova, de ganhar alguma coisa. E tá, que é, como é que eu vou dizer? Não é que quis o destino, coisa foi acontecendo e acabou, foi por causa de bronze, nos deu o sonho, assim, do freio de ouro, enfim, e acabou de se lesionou, não pôde correr o freio, o sonho ficou pela metade, mas ficou aquele gostinho, deu aquele. E tá, também fez toda a amizade minha e do Rodrigo. E, e outra coisa assim, nos filhos, assim. Que tem coisas nele, nos filhos que, sabe, são de bom temperamento, são todos de boa andadura. E são as coisas que eu, muito crioulo todos, então, e são as coisas que eu preservo, assim. Já que tu fez de um pai, né? Não posso deixar de te perguntar também de uma fêmea. Talvez uma grande matriarca que tu acompanhe já a produção, ou uma égua que tenha algum mérito, algum êxito no freio, morfologia. Vamos me defender então, talvez, talvez a Constância. Que eu julguei, dei o grande campeonato da Espanha pra ela e melhor exemplar, junto com o Rodrigo, né? E que tinha julgado os baixos, eu julguei as fêmeas e mesmo assim. Acho que talvez a mais correta morfologicamente que passou meus olhos na pista. Né? Mas é o. E hoje parece que tá se provando como mãe. E hoje eu fiquei talvez até com a Bob eu resenho os pontos de outro nível. Um ginete. O Gordo lembrou muito bem do alemão, do Bill. Mas eu vou falando que eu tenho mais, sim, contato, experiência e que é o Daniel. Eu acho assim, porque... São os dois maiores campeões. E assim, o Daniel é o cara que ganhou tudo já, né? Ele e o Milton já... E o Daniel, se tu vai conversar com ele, parece que ele nunca ganhou nada, porque ele quer ganhar de novo. Essa vontade de ganhar que é, sabe, é uma coisa É o impressionante. corregedor nato. O alemão diferente, né? O alemão, que nem o Gordo comentou no outro episódio, a humildade, ganhou, tá tudo certo, tá bem. Não ganhou, agradece o cavalo, respeita o cavalo e tá, né? E, e o alemão, com outros atributos, vamos dizer assim, é um competidor, nada. Agora uma parte mais complicada. Um jurado. Me diz um jurado que te vem à mente, assim, que seja uma pessoa referência que tu pare para escutar, que tu goste de assistir levantando placa ou de escutar as argumentações. Não só por julgamentos, mas com conduta de jurado e principalmente a conduta com que tu vai julgar com ele, tu acha, pá, esse cara né? E ele é extremamente ao contrário. Ele debate, conversa, quer saber a tua opinião. Tem um tipo de cavalo marcado, tem características que ele acha fundamentais, o cavalo não abre mão. Já sei que Pra mim é uma das eu tenho sabido. a gente tinha muita gente assim, porque o Mário assim, o Mário assim, deve ser.
o Marezinho jogando é dos muito bons companheiros que eu já joguei. Uma pergunta que talvez a resposta já seja, a gente possa ter uma ideia, um criador que tu admire pelo todo o processo que ele tem dentro da criação da sua manada. Ah, sem dúvida nenhuma, o Zantoni. Pra mim, é o cara. Essa podia ter. Ah, e assim, não só pelo trabalho que ele fez, né? Segue fazendo, mas que fez na JA, na Série Division, enfim. Mas que ele tá sempre com, sabe? Sempre pensando no aula a mais. Sempre, né? Um criador que tem hoje dificuldades de se abastecer de material genético, né? Ele, por opção de não usar o sangueiro, hoje ele tem pouquíssimos lugares para se abastecer de genética. E segue fazendo um trabalho consistente, né? Porque segue dentro das características que ele acha importante selecionando. O acaso lá não funciona. Tudo tem um porquê. Tem uma explicação, né? Tudo tem uma explicação. E para encerrar, da mesma maneira que eu trouxe no episódio anterior, vou trazer mais um trechinho de uma poesia. E a ideia é trazer poesias, trazer livros, né, de criação de cavalo, não só da raça crioula, mas eu nesses dois primeiros separei no episódio anterior do Guido Machado Moraes, e dessa vez um livro do Jaime Caetano Brau, um trecho que ele fala sobre o sovel. Sovel, para quem não sabe, é um laço de couro cru, torcido de 3 ramal, com uma argola sempre potente, um laço muito usado no campo, um laço fácil de ser feito, né? E que o Jaime, numa das poesias, fala sobre o malhador, o laço, o pialo, e o sovel ele descreve de uma maneira magnífica. O sovel é um laço grosso, torcido em vez de trançado, traste rude, mas usado no serviço da mangueira, se ata com ele a tambeira, porque não há se não queima, e na soga é tirateima da iguada disparadeira. Filipão, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo, foi uma honra. Não, eu te agradecer aí, te parabenizar, né? Esse é um projeto que tu tem há bastante tempo e te já debateu várias vezes sobre isso, né? Ah, tu sabe a importância que eu dou para esses momentos de conversa de cavalo, isso vai tão longe, né? Isso, é, tenho certeza que esse teu projeto terá uma vida longa, porque de cavalo a gente não cansa de falar nunca, né? E hoje a gente está discutindo uma coisa, amanhã a gente vai estar discutindo outra, né? O Nuno, na palestra dele lá no nosso encontro dos técnicos, falou do tema das orelhas, né? Ah, porque vocês estão preocupados com as orelhas. Sim, hoje é as orelhas. Amanhã vai ser outra questão. Então, o cavalo é assim, a seleção, a busca pelo cavalo perfeito, né? Do bonito, correto morfologicamente do bom, ela é longa e isso tem muita discussão e muita coisa no meio do caminho. Então a gente tem. Infinita. É infinito. Então a gente tem. Tu vai ter. Eu não tenho dúvida de muita gente para trazer aqui, muita gente para falar, e os assuntos não vão terminar, vai seguir, né? Então acho que te parabenizar, é uma honra participar desse início. Quer dizer que pode contar comigo para o que. Isso nem quer dizer, né? Para tu precisar. Vou contar, Para tu precisar. E, enfim, estamos aí para crescer e fazer o nosso cavalo, né? Não é a ABCC, não é o Felipe técnico, não é o Thiago, não é. É fazer o cavalo melhor e maior cada vez mais. Espero que tenham gostado do nosso segundo episódio. Já estamos preparando o terceiro, o quarto, o quinto e a sequência. E um grande abraço, obrigado por estar conosco.